Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre a quinta e última temporada da série Você, que está disponível na Netflix e que finalmente traz o final esperado e desejado para o nosso stalker, sociopata, serial killer Joe Goldberg, muito bem interpretado e encabeçado pelo ator Ben Bagley, que conquistou os corações dos fãs à torto. Um início ótimo e promissor e alguns tropeços no meio do caminho, a série Você se encerra com uma boa história que foi apresentada pra gente lá no comecinho na primeira temporada, o que traz um alívio pros fãs que acompanharam a história até agora. Este vídeo é com spoilers porque quero trazer vários detalhes que eu vi a respeito dessa temporada final, beleza? Então se vocês querem saber sobre a quinta e última temporada da série Você, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir a temporada final da série e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Dando início a essa crítica, eu preciso dizer agora que a quarta temporada foi um surto coletivo, vamos combinar? Personagens extremamente chatos, beirando o insuportável. A gente teve um Joe que bancou o herói investigador, sendo que não tem nada a ver com ele, pra depois a gente descobrir que tudo não passava de uma grande alucinação da cabeça dele, ou seja, ele no fim das contas era o autor de todos os crimes, pra variar. Então assim, foi uma enrolação que eu achei assim, a quarta temporada mais fraca de todas até agora dessa série. Dito isso, eis que a quinta e última temporada finalmente faz a série voltar aos eixos, retorna ao cenário principal com um elenco muito melhor e mais equilibrado, novos personagens que dão um toque especial à história e um protagonista que abraça de vez a sua verdadeira natureza, algo que o espectador almejava e precisava ver aqui nesses episódios finais. Com 10 episódios bem desenvolvidos, sem enrolações e com boas reviravoltas ao final de cada episódio, a série Você traz de volta o Joe Goldberg para Nova York, o cenário principal, e a trama se passa 3 anos após os eventos da quarta temporada, em que ele e a Kate Lockwood estão num casamento aparentemente sólido, né, em que a Kate agora é a CEO da empresa da família, então a gente vê que ela tá à frente dos negócios e encabeça aqui a fama, o poder, a autoridade. E junto com ela tá o Joe, que acaba se tornando ali, frente aos holofotes, às mídias sociais, o príncipe encantado da família Lockwood. Mas nos bastidores, ele é o marido da Kate, faz parte dos negócios e também agora faz parte de uma família milionária. E é claro que o dinheiro da família Lockwood abre portas para o Joe para ele recuperar coisas e pessoas importantes para ele. Então, de início, ele recupera a livraria Mooney's e todo aquele prédio onde ele tinha um apartamento lá na primeira temporada, agora é uma propriedade da família Lockwood, mas o mais importante é que o Joe recupera o seu filho Henry, que já tá maiorzinho, um menininho super fofo, né, que lá no final da terceira temporada, depois da morte da Love Queen, ele deixa o menino aos cuidados de um casal gay. E agora ele recupera e a Kate se torna a mãe do Henry. Mas é claro que essa vida estável, saudável, não é o suficiente pro Joe, uma vez que o seu lado sombrio e assassino fala muito mais alto e precisa ser saciado. Mas à medida que os segredos vão surgindo, os obstáculos vão aparecendo, isso vai alimentando, né, essa sede dele por sangue. Então, e junto com isso, os crimes do seu passado vão retornando em busca de justiça. E o primeiro ponto positivo dessa temporada final de Você é o elenco, que é mais pé no chão, sólido, tem aquele toque irritante, exagerado, sim, mas nada comparado ao que foi na quarta temporada com aqueles personagens beirando ao insuportável. E o grande acerto aqui foi a adição da atriz Anna Camp, que dá a vida às irmãs gêmeas, a Reagan e a Maddie, que são meias irmãs da Kate, e elas dão um ótimo sabor para a história. A atriz incorpora personagens com um rosto igualzinho, mas com personalidades completamente diferentes. De um lado temos a Reagan, que é sócia da empresa da família, e ela é totalmente contra o fato da Kate ser a CEO da empresa, né? Então a gente vê que a Reagan ela é mais cruel nas palavras, nas atitudes, e ela faz o que for preciso para defender o que é seu, né? Então, e para tirar a Kate da jogada, ela vai atrás de segredos do passado dela, né? Coisas que a gente descobriu lá na quarta temporada, e ela vai pisar no calo da Kate e também do Joe, e esse é o gatilho perfeito para fazer o Joe voltar às suas raízes assassinas. E do outro lado temos a Maddie, que é a irmã gêmea mais extrovertida,
metida, afiada, ela parece burra, mas não é. A gente aos poucos descobre que ela tem uma relação conturbada, tóxica com a Regan, porque a Regan coloca ela em situações que diminuem e menosprezam os sentimentos, e por conta disso, a Mad passa a ter algumas atitudes bem questionáveis, mas parcialmente compreensíveis. Outro novo personagem introduzido nessa temporada final é o Ted, que também é meio irmão aqui de todo mundo da família Lockwood, uma vez que o patriarca, o Tom Lockwood, teve vários relacionamentos extraconjugais e isso gerou vários irmãos, pelo que a gente viu. Ele carrega aquela dor de ser excluído da família, ele sempre foi excluído por todos, exceto pela Kate. Então não é à toa que ele sempre apoia a Kate, trabalha com a Kate na empresa, é o braço direito dela, e eu gostei dele porque ele é um personagem bem pé no chão, mais realista, ao mesmo tempo que ele apoia, ele puxa a orelha da Kate, faz ela colocar a mão na consciência em momentos cruciais. Outro grande acerto da série foi trazer de volta o Henry, né, tadinho, que foi esquecido no churrasco lá no final da terceira temporada, mas agora ele está de volta, tá maiorzinho, super fofo, e também ele serve de termômetro pro Joe, né, porque ele vai vendo como o filho reage diante das situações, das atitudes que ele vai tomando, uma vez que o filho dele é o grande amor da sua vida, é o que ele tem de mais valioso nesse momento. Então ele teme perder o amor do filho e também teme que o filho perca sua inocência e o medo dele carregar o mesmo DNA assassino do pai. O gatilho inicial desses episódios finais é quando a Regan decide obrigar a Kate a renunciar o cargo de CEO na empresa, porque ela acaba descobrindo ali os segredos, os podres da Kate, que a gente viu lá na quarta temporada, vai ameaça em expor, né? E isso vai fazer com que a Kate perca tudo. E se a Kate perde, o Joey também perde. E isso é o gatilho perfeito para o Joey poder iniciar, né? Retomar, colocar o seu lado serial killer em ação. Só que a parte engraçada é que o Joey enfia os pés pelas mãos e acaba sequestrando a gêmea errada. Era para ele ter sequestrado a Regan e sequestra a Mad. E nisso ele acaba descobrindo que ele cometeu esse erro. Por quê? Porque a Mad mantém um relacionamento às escondidas com o marido da irmã, o Harrison. Inclusive a filha deles, a Gretchen, é filha da Mad, porque foi ela que carregou na barriga durante os 9 meses. Então a gente entende por que as irmãs têm esse relacionamento conturbado e tóxico. E é claro que o Joe vai usar esses segredos para poder chantagear a Mad e fazer com que ela mate a Regan e fique no lugar dela, para assim não prejudicar a Kate. E o que torna essa temporada final de Você ótima é justamente por ver o Joe abraçar a sua verdadeira essência, exalar a sua verdadeira identidade, e ele nem esconde, nem se esforça mais para esconder para as pessoas. E agora pro Joe é 880. Ou você aceita e ama ele como ele é de verdade, ou você vira uma vítima por repudiar o seu amor doentio. Mesmo que as temporadas anteriores tenham mostrado, essa quinta temporada deixa a identidade do Joe explícita e palpável aos nossos sentidos. Então ele mostra que ele tem esse desejo incontrolável de matar e não vai controlar isso, ele não sente remorso pelos seus atos, né? Ele quer tentar consertar as suas parceiras, o alvo da vez, por meio da sua obstinação, quer consertar essas suas parceiras que ele considera quebradas, sem esperanças, perdida, colocando elas no caminho certo e a amando incansavelmente. Então Joe afirma e confirma que o que começara como apenas uma obsessão se torna nesse amor tóxico enfermo. Essa virada de chave acontece quando a vítima começa a sair desse transe danoso que ele a colocou. E o maior exemplo disso é o relacionamento dele com a Kate, que aparentemente eles têm um casamento sólido, só que depois que ele mata o tio Bob lá nos primeiros episódios, e tudo bem, foi a Kate que pediu, né, impulsivamente, encomenda a morte pro próprio marido, e ele vai lá e faz na maior tranquilidade. A gente vê que a virada de chave ocorre naquele momento pra Kate, porque ela fica arrasada, ela se arrepende do que ela fez, ela fica com um peso enorme na consciência, e ela percebe que o Joe não sente remorso nenhum do que ele fez, pelo contrário, ele acha que ele tá certo, que ele fez aquilo pra proteger a sua família, e é a partir daí que a Kate começa a se tocar com quem ela está lidando. Então ela conhecia parte do passado do Joe, mas agora ela decide ir em frente e conhecer o passado completo do seu marido. E ao mesmo tempo que a Kate tem essa virada de chave, o Joe começa a perceber que ela está mudando, que ela está se esquivando dele. O que ele mais gosta é de sempre ter aquela parceira que dependa dele, que precisa ser salva por ele. E a Kate é completamente diferente, ela é independente, ela quer resolver as coisas sozinha, e como ela tá percebendo essas coisas pelo Joe, ela tá se esquivando dele a todo momento. Então começa a colocar ela em maus lençóis. E é claro que a situação vai piorar
com a entrada de uma nova personagem aqui em cena, que é a Brontë. Além disso, essa temporada final tempera a história com o fortalecimento da manipulação através da narração, que é tradicional aqui da série, do protagonista, que a gente vê que ele é fiel aos seus pensamentos, a gente conhece e sabe o que passa na cabeça dele, mas quem tá de fora observando, isso não é nada confiável. E essa narração, obviamente, desde a primeira temporada, é justamente não só para manipular os personagens, como também manipula o próprio público. Agora vamos falar sobre a nova personagem introduzida nessa temporada final de Você, que é a Brontë, que a princípio parece que vai ser apenas mais uma vítima nas mãos do Joe, mas dentre tantas reviravoltas, ela é o maior plot twist e o mais gostoso de acompanhar. A Brontë é aquela personagem que se infiltra na vida do Joe, o que soa estranho inicialmente, porque a gente vê que ela aparece do nada ali aleatoriamente na livraria, invade o local, aí ela dá aquela desculpa de que ela não tinha onde dormir, que ela estava tentando vender aí um livro ou outro para conseguir dinheiro, porque ela não queria continuar no apartamento do ex-namorado, e obviamente o Joey cai na lábia dela, contrata ela para trabalhar na livraria, né? Então assim, aos poucos a gente fica assim, nossa, eu acho que ela vai ser a próxima vítima do Joe, segue aquela fórmula tradicional que a gente vê desde a primeira temporada, entre protagonista e vítima, ela vai ser a próxima que vai ocupar o lugar da Kate, e também até assusta o fato dela aceitar quem é o Joe de verdade, porque ela vai descobrindo ali aos poucos, o que deixa ele apaixonado e extasiado por conhecer alguém que aceita quem ele é de verdade. Mas a virada de chave aqui é que a Brontë é o plot twist da história, então ela é a isca para poder expor o Joe e todos os seus crimes cometidos desde a primeira temporada. A Brontë, na verdade, se chama Louise e ela é amiga da Beck. As duas se conheceram na época da faculdade, né, porque a Beck estava ajudando a Louise, né, a alavancar a carreira como escritora, então elas se envolveram bastante naquela época, se tornaram amigas, especialmente por elas terem a literatura escrita em comum. E meses depois, a Louise, ela vê a notícia da morte da Beck pela TV, e logo em seguida ela vê que o livro da Beck foi publicado, e ela vai lá e lê, e nota que boa parte do livro não tem nada a ver com a Beck, não foi escrita por ela, porque não condiz com os pensamentos e os conceitos da Beck, e é aí que ela começa a desconfiar que algo de errado aconteceu com a Beck e tá envolvido com a morte dela. E assim a Louise / Brontë conhece um grupo no Reddit, digamos assim, que também tá ali investigando sobre o Joe e sobre o caso da morte da Beck. Quem encabeça esse grupo é o Clayton. Quem é o Clayton? É o filho do Dr. Nick, que foi acusado de assassinar a Beck lá na primeira temporada. Então esse grupo se reúne para acompanhar toda a carreira, toda a vida do Joe, para ver se pega ele de uma vez por todas. E a partir do 6º episódio a gente vê todo o desenrolar dessa grande reviravolta que se torna numa espiral que vai se afunilando cada vez mais. A outra reviravolta que a gente vê aqui é que infelizmente a Louise / Brontë acaba sendo enfeitiçada por esse amor doentio do Joe. A gente vê que ela fica dividida ali, achando que ela tá acusando a pessoa errada, porque ela vê todo esse amor que ele, né, tudo que ele faz por ela, e isso deixa ela toda enfeitiçada e ela acaba caindo nesse transe danoso. A atriz Madeline Brewer entrega uma atuação muito boa aqui, porque faz o espectador ficar dividido com a sua personagem, e ao mesmo tempo ela faz a gente se colocar na pele da sua personagem pra gente entender como é cair nesse transe danoso, nesse poço sem volta. Então em um dado momento a gente vai reagir, a gente vai ficar irritado com ela, a gente vai questionar, a gente vai julgá-la sim, mas ao mesmo tempo é legal que a série dá abertura para a própria personagem fazer a sua narração, então a gente mergulha na cabeça dela pra gente entender como funciona, o que passa na cabeça dela de vítima ao entrar facilmente num relacionamento tóxico e o que é muito difícil também de sair. Então essa narração ajuda bastante a entender o que está acontecendo na cabeça dela, por que essa nuvem apareceu nos olhos dela que ela não consegue enxergar quem é o Joe de verdade. Enquanto a gente acompanha tudo que tá rolando com a Brontë e também todo o exposed do Joe na internet, que a bomba é jogada na internet, e isso faz com que outros personagens das temporadas anteriores voltem para poder, né, contar o que aconteceu com eles, né, e expor ainda mais o Joe. A série aproveita para fazer uma ponte entre ficção e vida real ao tratar de situações que a gente costuma ver aqui na nossa realidade nos dias atuais, como a romantização da sociedade, mentes perigosas, em que a gente tem essa romantização com os criminosos,
né, que ganham essa glamorização, ganham essa fama nas redes sociais, seja pelo enaltecimento, o cancelamento, o exposed, né, a verdade distorcida, a mentira tornando-se cada vez mais palpável. Então é muito interessante essa discussão que a série traz. E a gente vê que essa hipnotização da Brontë se dissipa quando ela descobre que a Marianne, que foi uma das últimas vítimas do Joe, está viva, e ela retorna aqui nessa temporada final. E rola uma conversa muito interessante entre as duas, porque a Marianne começa a abrir os olhos da Brontë, começa a falar exatamente tudo que o Joe fez com ela e que tá fazendo com a Brontë agora. Então é legal porque a gente começa a entender como é que a vítima vai saindo desse transe e vai acordando para a realidade e começa a enxergar o seu parceiro, quem ele é de verdade. Então é uma cena muito legal de se ver aqui na série, foi outro grande acerto. Só que a Brontë, ela decide continuar nessa relação porque agora ela quer se vingar. Se vingar assim, ela quer buscar justiça para todas as vítimas, especialmente para Beck, e para isso ela tem que fazer o Joe confessar todos os seus crimes. A reta final da última temporada de Você é repleta de reviravoltas, aquele caos gostoso e agoniante, porque a gente fica aflito, né, em saber assim, não é possível que o Joe vai se safar de novo, gente. Estamos na última temporada, não vai ter outros episódios, então assim, ele vai se safar, só que ele encontra uma oponente à altura que vai confrontá-lo, e é a Kate. Finalmente, consciente dos seus erros, das coisas que ela fez para poder encobrir os crimes do Joe, ela volta para Londres, né, e começa a planejar as coisas para colocar o Joe atrás das grades. Então, para começar, ela tira a propriedade, a livraria e o apartamento dele, coloca no seu nome. Ela também pega a guarda total do Henry, né, que agora é o seu filho, para deixar o menino bem longe dele, o que deixa ele pé da vida. E também ela volta para Londres para poder entregar as verdadeiras provas e tirar a Nadia da cadeia, porque ela foi acusada de matar o Rhys Montrose lá na 4ª temporada, quando na verdade foi o Joe. Então ela vai lá, tira a Nadia da cadeia, entrega as verdadeiras provas e pede ajuda a Nadia para, né, entrar em ação e colocar o Joe na cadeia. E as duas, junto com a Marianne, colocam o Joe dentro daquela jaula de vidro lá no porão da livraria. Elas conseguem prendê-lo com o objetivo de fazer ele confessar os crimes, porque não adianta matar ele e ele não confessar nada, e aí não vai trazer justiça para ninguém. Então é óbvio que elas fizeram isso justamente para poder arrancar a verdade dele. Obviamente que ele não faz isso, ele dá trabalho. E o que a Kate faz? Ela decide fazer as duas irem embora e arcar com as consequências sozinha. Então ela falou assim, eu arranco a verdade, depois eu vou matá-lo e não se preocupe, eu carrego isso sozinha nas costas e deixa que eu lido com tudo aqui sozinha. Só que o que ninguém esperava é que a Mad entrasse em cena, porque ela tá pé da vida, porque ela e o Harrison foram presos, né, culpados pela morte da Reagan, né, porque o Joe condenou eles e entregou eles pra polícia, sendo que na verdade a culpa é do Joe. E aí a Mad sai da cadeia, vai e taca fogo na livraria, só que ela nem imaginava que a Kate estava lá embaixo no porão brigando com o Joe. E durante essa briga entre eles, porque ele consegue sair da jaula, porque, né, ele, no seu estilo Jogos Mortais, colocou dentro do braço dele a chave, né, da jaula e conseguiu sair. E durante a briga, o Joe dá um tiro na Kate, né? E aí a Brontë volta, né, entra lá no porão e vê que a Kate tá desacordada, né, tipo, já foi de arrasta, e decide salvar o Joe, mas não porque ela ama ele, porque ela precisa dele vivo para poder confessar os crimes. Depois de tudo isso, os dois conseguem fugir da cidade, vão para uma casa de campo bem longe de tudo e de todos, e no meio do caminho a Brontë vai pensando em inúmeras possibilidades de matá-lo, mas ela sabe que matar seria muito fácil para o Joe, porque ia livrar ele de tudo. Então a sua atacada final é o quê? Ela coloca ele na mira de um revólver e obriga ele a confessar os seus crimes, especialmente o que ele fez com a Beck, e também obriga ele a reescrever o livro da Beck, tirar tudo que ele escreveu e deixar só o que a Beck escreveu. E é nesse momento que finalmente a Brontë / Louise enxerga quem é o Joe de verdade, o pior lado dele, que é o seu verdadeiro lado, a sua verdadeira essência. E essa cena final, ela é bem agoniante, né? Dá uma aflição porque acontece uma perseguição ali na floresta, na escuridão entre os dois. Então assim, a gente fica com medo, a gente acha que a Brontë vai morrer, mas aí ela
ela, né, ele afoga ela, mas ela prende a respiração, volta, né, e começa a fugir, né, tenta se safar. Por sorte, ela consegue também chamar a polícia e enquanto a polícia tá se aproximando, ela tenta segurar o Joe, né, e finalmente ela consegue. Então ela consegue sobreviver ao Joe e o Joe finalmente é capturado pelas autoridades. E finalmente vemos o Joe indo a julgamento e sendo condenado pelos assassinatos da Becky e da Love Queen, que são as principais vítimas, além de todo o exposed dele na internet com as vítimas anteriores que apareceram nas temporadas anteriores e retornaram aqui para poder expor tudo, hablar tudo. Então foi muito bom. E claro que ele vai para cadeia passar uns bons anos até o resto da sua vida. Por conta disso, o Dr. Nick tem a condenação anulada, mas o triste é saber que o filho dele, o Clayton, acabou morrendo pelas mãos do Joe, né, na tentativa de fazer justiça pelo seu pai. E também descobrimos aqui que para mim foi um plot twist, foi descobrir que a Kate sobreviveu ao tiro e ao incêndio, porque ela ficou ali jogada no meio do fogo, entendeu? A gente não vê ela sendo resgatada nem nada, para mim ela tinha morrido mesmo. E quando a gente vê ela de volta, por um lado eu fiquei até feliz, porque ela vai ficar com a guarda total do Henry, né? Ela vai ser a mãe do Henry agora, ela tá cheia de cicatrizes nos braços e ela deixa assim como forma de punição. Né, porque ela também foi cúmplice do Joe, né, e tá pagando aí um certo preço. Ela deixa o cargo de CEO da empresa pro seu irmão Ted e volta aí pro universo da galeria de arte, como a gente viu lá na 4ª temporada, junto com a Marianne. E é claro que o que mais o Joe temia acontece, que foi perder o amor do filho, porque o Henry vê o que ele fez com a mãe, né, ele fica olhando as cicatrizes, vê tudo o que aconteceu, né, eles tentam conversar ali pelo videogame, né, o único contato que eles têm, e o Henry fala, né, demonstra sua decepção, sua mágoa que tem pelo pai, né, corta relações imediatamente. Então a gente vê uma cena final dele observando a mãe ali dormindo, cheia de cicatrizes, e a gente entende assim que ele começa a pensar no tipo de homem que ele quer ser quando crescer. Já a Nadia finalmente é inocentada, recupera a sua vida e volta a trabalhar, né, na carreira de literatura e escrita. Que bom, fiquei feliz por ela, coitada, porque ela se ferrou bastante na 4ª temporada. E também vemos a Louise dar a volta por cima, recuperar a sua identidade, a sua essência, deixando o Joe apenas no passado, apenas como um ex-babaca que passou pela sua vida. E o mais feliz foi que ela conseguiu reeditar o livro da Becky e publicar o livro corretamente, fazendo justiça à sua amiga, mesmo que ela não esteja em vida para testemunhar isso. E por fim, vemos o Joe passar o resto da sua vida na cadeia. Eu sei que muitos vão pensar assim, ai, mas ele deveria ter morrido, seria muito melhor, já se livrava de uma vez por todas, mas eu discordo, porque pro Joe a morte seria muito fácil para ele, entendeu? Ia livrar ele de absolutamente tudo, da culpa, de qualquer coisa que ele cometeu, e quem ficou aqui em vida sofreu por causa dele, ia ficar ali, sabe, tendo que lidar, tendo que remoer as coisas e deixar o tempo passar. E não, deixar ele vivo, preso, atrás das grades, é a maior punição que ele pode ter, porque ele vai ter que lidar com a solidão, com a ausência do amor e a ausência do afeto de qualquer pessoa, tendo apenas o livro como seu único companheiro. Mas se você acha que o Joe se arrependeu de alguma coisa que ele fez, que ele mudou, tá completamente enganado, porque até o último minuto ele defende quem ele é, ele defende tudo que ele fez e ainda faz uma crítica bem hipócrita pra gente, né? Ele ainda acusa, né, que ele recebe aquelas cartinhas de fãs e ainda fala, aí ó, a sociedade romantiza pessoas como eu. No fim das contas, quem está errado? Eu ou vocês que ficam romantizando pessoas como eu? Fica aí o questionamento. Então é isso, gente. Essa é a minha crítica sobre a 5ª e última temporada da série Você, que está disponível na Netflix. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir a temporada final e se já assistiram, me conta aqui também o que vocês acharam do final dessa história, do final do Joe Goldberg. Comenta aqui, vamos trocar figurinhas. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!